Olá pessoal, nesses dias eu estou dando uma pausa nos vídeos conteúdo que eu vinha postando em relação à questão do perdão para dar um enfoque ao Maio Laranja, que é a luta, é o movimento aí contra o abuso sexual infantil, que é um assunto aí de extrema relevância, algo que acontece muito mais aí do que nós imaginamos. No consultório, cerca de 80% das mulheres que eu atendo já passaram por algum tipo de abuso sexual. E homens aí cerca de 20 a 30%, e são dados que batem aí com as estatísticas que nós temos no Brasil, tá? Então, o que é importante, em primeiro lugar? Quebrar o silêncio. Isso é um assunto que eu sei que ele é incômodo, mas que ele precisa ser dito, ele precisa ser falado. A criança e o adulto, ele tem que ganhar uma voz aí diante da sociedade, a gente entender que isso não é normal, não é uma brincadeira. A gente não pode olhar isso como apenas um pequeno problema. A gente tem que olhar isso como algo que gera um dos maiores geradores de transtornos emocionais é o abuso sexual sofrido pela criança. Tá? E a gente isso acaba desdobrando aí na fase de adolescência ou adulta, depressão, transtornos bipolar, borderline e por aí vai, ansiedade, suicídio, acaba gerando um desdobramento muito maior do que a gente imagina, né? Os pacientes que eu já atendi, que passaram por situações de abuso graves, né? Acaba tendo que trabalhar isso por muito tempo. Há sim restauração, há uma recuperação, é, há uma qualidade de vida depois, mas até que se chegue nesse lugar, tem muito chão, né? Então é melhor evitar isso do que depois a gente ter que lidar com o transtorno que foi gerado, tá bom? Ah, o que eu queria destacar hoje é os tipos de abuso que existem, porque a maioria das pessoas não conhece, às vezes a gente só fica fixado no abuso sexual através do toque ou até do estupro, é, e esse não é o único tipo de abuso, tá? Ele que fica mais em alarde, né? E que choca mais, e realmente deve ser, mas a gente tem outros tipos de abuso que normalmente não são comentados, tá? Um tipo de abuso que é o que chama de abuso por interação. Tem onde muitas vezes até não há o toque em relação à criança, onde o adulto ele expõe as genitais, as partes íntimas, né, para a criança, ou ele apresenta conteúdo pornográfico, e a criança que eu digo aqui até a faixa etária de 14 anos, né, que é considerada aí que é um menor incapaz, né, que não tem como, vamos dizer assim, se defender diante de um adulto que é o detentor ali de um poder, né, e há essa diferença de idade é o que constitui o abuso, tá? Então, é saber que existe esse tipo de abuso, que é o abuso por interação. Então, onde é mostrado algo, e normalmente esse é um tipo de abuso que ele não é denunciado, muitas vezes ele nem é percebido ou não é dado o devido valor, tá? Mas isso deixa marcas na criança, vai despertar curiosidades que não são saudáveis, ok? Aí temos o abuso sexual, que a maioria das pessoas já conhecem, que é por toque, é o estupro, né? Forçar a criança a fazer carícias, né? Ou a ter algum ato libidinoso, que esse é o mais comum. Ah, a gente tem também um tipo de abuso que não é muito falado, que é da exploração sexual infantil também, que infelizmente acontece, às vezes acontece até pelos próprios pais, principalmente em situação aí de
maior vulnerabilidade social acaba acontecendo, que também precisa ser denunciado, né? A criança ela não é objeto para ganha-pão dos pais, né? Ela não deveria ser vista dessa forma, e muito menos de um trabalho que é forçado, né? É algo que a criança é forçada a fazer algo que ela não tem nem entendimento do que ela está fazendo. E também nós falamos aí do abuso por interação, abuso sexual, né? Pela invasão. E a gente tem um tipo de abuso que normalmente não é comentado, que é o abuso por omissão. E esse é no sentido mais do... Ele não é um tipo de abuso que ele é condenado, juridicamente falando, mas ele não deixa de ser um tipo de abuso, que é quando os pais não expressam afeto para a criança, não abraçam, não valorizam quem ela é, não o seu corpo no sentido sexual, mas de afirmar ela, né, como alguém que é importante, que é bela, ou belo, né, independente das características físicas, e de que ela tem sim valor, né, mas de expressar esse carinho, esse afeto, né, um cafuné, um abraço, dar um colo sem conotação sexual. Então, esse é um tipo de abuso que a gente chama de abuso por omissão. E muitas vezes acontece, isso também deixa marcas emocionais muito fortes na constituição da sexualidade. A criança que ela não recebe afeto, ela se torna um adulto insegura, ela se torna um adulto que vai ter dificuldade também de interagir, até muitas vezes dentro da relação sexual, não vai ter uma vida, vai ter dificuldade muitas vezes de expressar ou receber o carinho também do cônjuge, né? Ou depois até com os próprios filhos. Tá bom? Então, minha ideia era mais abordar esse assunto, tocar um pouco nele, para que a gente quebre esse silêncio, desmistifique algumas coisas, entender que quando a gente fala de crianças de idade próxima, muito próxima, entre 1, 2 até 3 anos de diferença, isso não constitui abuso. O abuso ele constitui quando há uma diferença de idade mais significativa e até normalmente mais de 5 anos, tá? Ou quando aquela faixa etária ali que eu falei de 14 anos para baixo e uma pessoa, um adulto, né, com mais de 14 anos, tá bom? Denuncie se você conhece alguém. Os dados aí, eles são alarmantes. Um pedófilo ele tem ao longo da vida a capacidade de alcançar, né, e de abusar de centenas até milhares de crianças. Então, não deixe que isso fique no silêncio. O poder do abusador ele está no silêncio, tanto que você vai ver que o abusador ele age por ameaças. Não deixe isso ficar em oculto, tá? A forma de você quebrar esse ciclo, porque muitas vezes ele é descoberto, aí a família, normalmente é um membro da família, aí a família fica com receio, né? Ou até com vergonha, não acaba denunciando o abusador. E o problema disso é que esse abuso ele tende a ocorrer outras vezes, né? Muitas vezes destruindo gerações inteiras, tá? Dificilmente um abusador ele vai ficar, digamos, um abusador situacional, né? Diante de uma situação apenas, ele vai tender a ter outras situações aí de abuso, tá bom? Se você conhece alguém que está numa situação como essa, dê o apoio, suporte, denuncie caso você saiba de algum caso, ajude os pais, né, ou parentes aí a ganhar força e ganhar uma voz para que isso não fique no silêncio, tá bom? Vamos quebrar esse ciclo. É um trabalho aí que ele precisa de formiguinha, né, de muita força, de pequenas forças para que isso gere um movimento maior.
Ok? Se você passou por um tipo de abuso, busque ajuda. Eu sei que não é fácil vencer essas questões emocionais. Como eu falei, isso deixa marcas profundas na identidade, na autoestima, mas há uma vida melhor depois disso. Até como eu citei no meu vídeo sobre a questão do perdão, ele é algo que precisa ser trabalhado, principalmente por quem passou por esse tipo de situação. Então, se você tem essas marcas, busque a ajuda de um profissional, de um psicólogo, uma psicóloga habilitada, para que você tenha saúde emocional. Não fique presa, né? Já basta a dor que foi sofrida no momento desse ato. Não deixe que isso perpetue na sua história. Não dê força a essa situação ao longo da tua vida, tá bom? Eu sei que é um processo. Não é algo fácil, mas a certeza que eu tenho é que vale a pena. Obrigado pela atenção, até mais.